Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com a sua casa. Esta é a IEADSE Rio Bonito, com a Escola Bíblica Dominical, trazendo a lição de número 11 da classe dos juniores. Eu quero que você fique com a gente por alguns minutos, onde nós vamos falar sobre o tema O Fim do Mundo. Você junior, você criança, esteja com a gente. Pai, chame o teu filho, aproxime-se e ouça a palavra de Deus durante estes minutos. Fique alerta, fique ligado, porque o arrebatamento da igreja não é fake news, é uma realidade, vai acontecer a qualquer momento. E na aula passada, nós estudamos sobre um dos itens, na verdade, dos sinais que antecedem a volta de Cristo, sobre o desequilíbrio da natureza e tudo mais. E na lição que vem, estudaremos também sobre um dos sinais que antecede a volta de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre alguns sinais que a natureza anuncia, revelando que Jesus Cristo está às portas. O arrebatamento da igreja vai acontecer. E antes de darmos continuidade, eu quero fazer uma oração contigo. Vamos orar? Querido Pai de poder e de bondade, nesta hora nós te louvamos porque o Senhor nos concedeu esta oportunidade de nós estudarmos um pouquinho a Tua palavra. Abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, a nossa compreensão, para nós entendermos o que o Senhor tem para nós neste momento. Em nome de Jesus, amém. Eu quero fazer uso de um texto bíblico que está no livro de Lucas, no capítulo 21, versículo 11. E depois do mesmo capítulo 21, os versículos 25, 26 e 27, que nos diz assim: haverá grandes terremotos, fome e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Versículo 25 em diante: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. O texto base que foi colocado para nós estudarmos hoje faz uma referência, ou seja, está falando o que vai acontecer durante a grande tribulação, assim que acontecer o rapto da igreja, o arrebatamento da igreja. Outro ponto importante que eu quero observar aqui com vocês é que o tema da nossa lição é o fim do mundo. No entanto, nós vamos falar aqui sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja ainda não é o fim do mundo. É o fim de uma era, de uma dispensação chamada dispensação da graça. Hoje, muitas vezes o teu pai te chama para ir à igreja, a tua mãe, e você fala: eu não vou, eu não quero ir. Você tem o direito, de repente, de livre-arbítrio, se assim os seus pais, dependendo de como você é direcionado na sua casa, e você talvez diz: eu faço, não faço, e muitas pessoas com isso estão desprezando a graça de Deus, estão desprezando o direito ou o prazer, podemos dizer assim, de servir a Cristo. No entanto, o arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. E quando acontecer o arrebatamento da igreja, não haverá mais saída, a menos que se submeta a uma série de situações que acontecerá no governo do anticristo. Mas eu não vou entrar aqui, não vou me ater no que vai acontecer após o arrebatamento. Nós estamos falando aqui sobre os sinais que indicam para o fim, os sinais que prenuncia o arrebatamento da igreja, o rapto da igreja. Só para você entender melhor, a segunda vinda de Cristo ela vai acontecer em duas fases, que nós assim dizemos. A primeira é o rapto da igreja, onde a igreja sairá desta terra, mas o mundo continuará comprando e vendendo, indo para lá, voltando para cá, com exceção de que, quando acontecer o arrebatamento, vai acontecer muitos desastres. Imagina aqui comigo, alguém que está lá pilotando um avião, lá nas alturas, por mais que tenha o copiloto. Mas imagine se os dois forem cristãos, servirem a Deus, e de repente esse avião vai se desequilibrar lá das alturas porque não vai ter um piloto para cuidar. Ou, de repente, na terra mesmo, o carro... E tem até um dizer em alguns carros aí dizendo: em caso de arrebatamento, esse veículo ficará desgovernado. Olha só, se você está dirigindo o teu carro numa rodovia e acontece o arrebatamento, o carro vai ficar sem direção, sem alguém para dirigi-lo.
Então, estas situações vão acontecer quando a igreja for arrebatada. Mas o mundo vai continuar aí, sabe? E não é o fim do mundo, é o fim de uma era. E os sinais que indicam para a volta de Jesus Cristo está aí. E nós vamos falar, eu quero falar rapidinho com vocês sobre fenômenos naturais. Você já viu alguma reportagem na televisão que você ficou embasbacado, ficou assim, meu Jesus, quanta gente morrendo, quanta gente sofrendo? Às vezes é um terremoto, às vezes é um vulcão, um tufão, que mais aí? Você lembra de mais algumas coisas que acontecem? Desastres naturais, uma tempestade, um temporal, não sei você, mas eu já tive a oportunidade, não o privilégio, mas a oportunidade de passar por temporais fortes, de pensar que a casa ia ser arrancada do chão. E acontecem essas coisas. E sempre aconteceu, sim, mas ultimamente está acontecendo com uma frequência bem maior, que o arrebatamento da igreja, antes de ele acontecer, estaria a natureza gritando e dizendo, não suporto mais o pecado da humanidade, eu não suporto mais tudo de ruim que está acontecendo. E talvez você, junior, que ainda se sente uma criança, ainda próxima aí da sua adolescência, ou até os de mais idades que estão me ouvindo, você pode olhar assim e pensar, mas por que a natureza está reagindo dessa forma? A quantidade de pecados. E eu estou certo de que você, quando vê uma reportagem, por exemplo, de pessoas com tanta maldade no coração, você fica se perguntando, aonde está Deus? Por que Deus não coloca um fim nisso? Isso vai acontecer, mas tudo dentro da vontade soberana de Deus, dentro dos tempos em que Ele determinou. Pode ter certeza disso? E aí, mais uma vez, eu volto naquilo que eu falei no início. O mundo está acabando? Não. Apenas o período da graça está terminando. Mas aqui pra gente, vamos falar sério. Dá um medinho em você? Dá um medo assim? Meu Deus, e se o arrebatamento da igreja acontecer? Eu estou preparado? Eu sei que a humanidade hoje vive com medo. E aí eu te pergunto, do que você tem medo? Você tem medo de ficar no escuro? Tem crianças, por exemplo, que morrem de medo de dormir no escuro, não é? Você tem medo do escuro? O que você tem medo? Tem gente que tem medo de barata, outros têm medo de sapo. O que você tem medo? Tem medo de Jesus Cristo voltar e você não estar preparado para subir? Você tem medo das notícias ruins que aparecem nos jornais? Eu até deixo uma dica, cuidado, não fique se alimentando muito dessas coisas ruins, não. Dê espaço para Deus. E sabe por que o medo é perigoso? Porque o medo ele paralisa, ele neutraliza a gente. E às vezes o momento que era para você ler a Bíblia, orar, fazer alguma coisa importante, vir na igreja adorar a Deus, e N situações, você não faz, porque você fica neutralizado, você fica com medo, paralisado, não é? Agora, como que você pode vencer? Lembre que você é maior do que o medo. Segundo, lembre que Deus está com você e por isso que você se torna gigante diante do medo. E outra coisa, para eliminar esse medo de quando Jesus voltar você não estar preparado ou situações parecidas, a recomendação mais viável é encha-se da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Não espere o seu pai mandar, sua mãe mandar, não, por favor. Leia a Bíblia Sagrada. Quando tiver dúvidas, pergunte para o professor da escola dominical, pergunte para o teu pai, para a tua mãe. Entenda o que a palavra de Deus está dizendo. Seja amante desta palavra, que vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Segundo, ore. Você tem o hábito de orar quando você vai dormir? Você tem o hábito de agradecer a Deus? Se não tem, você está cometendo uma séria infração no mundo espiritual. O que é isso? Você está cometendo um erro. Por quê? Imagina, você vai dormir, você vai ficar desligado, quase como morto dormindo, não está vendo nada. E Deus está com as mãos estendidas, olha, cuidando de você, guardando, dando sono, dando oxigênio para você respirar. E a gente não agradecer. Então, sempre que você for dormir, mas o meu pai e a minha mãe não têm o hábito de fazer isso. Se eles não tiver, faça você. Você está sendo avisado agora. Eu estou lembrando você agora. Então, sempre que você for orar, dobre o seu joelho na beira da sua cama, agradeça a Deus pelo dia que você passou, pelas brincadeiras, por tudo que você fez, pelas atividades da escola que você fez, tudo que passou durante esse dia, agradeça. Quando você acordar no outro dia,
Ore de novo, agradecendo a Deus por ter dormido tranquilo, por ter tido uma noite de paz, porque é o Senhor que dá a noite de paz para você. O salmista Davi disse: deitei, dormi e acordei. Por quê? Porque só tu, Senhor, que faz isso por mim. É o Senhor que me faz dormir com segurança. Ele está reconhecendo que não era o teto da casa dele, as paredes da casa que protegia, não eram os pais que protegiam ele, mas o Senhor quem dava condição de tudo isso acontecer. Então era o Senhor que dava um sono tranquilo. Então essa é a dica de ouro para você vencer o medo e estar preparado para o arrebatamento da igreja. E por último, quando você faz isso, medita na palavra de Deus, você ora, você vai ter coisas boas para pensar. Então ocupe o teu pensamento em coisas boas. Que tipo de joguinho você entrete o seu tempo? Com que tipo de joguinho? O que você assiste no aplicativo, nos aplicativos? O que você assiste na televisão? Em que você está tomando a maior parte do seu tempo? Eu sei que eu estou falando aqui para os juniores, quase adolescentes, uma galerinha que sabe e que entende muito bem, é rápido de raciocínio e está captando o que eu estou falando. Eu sei que você sabe que Deus tem um projeto todo especial na sua vida e que o arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. E a maior investida de Satanás é contra a vida das crianças, é contra a vida dos adolescentes e dos jovens. Então, olho aberto. Fique ligado, porque Jesus vai voltar daqui um pouquinho. Eu fiz esta palavra rápida aqui, desses poucos, menos de 15 minutos aqui com vocês, acreditando que vocês entenderam a mensagem que Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento e que eu e você devemos estar preparados. E o preparo vem através da palavra de Deus, da oração e de coisas boas na mente. E agora a cereja do bolo, sabe aquele bolo gostoso que você prefere, que sempre tem lá uma cereja que todo mundo disputa ela? A cereja do bolo. Existe um mandamento que ele vem com promessas, que está lá no livro de Efésios, capítulo 6, que diz que para eu e você obedecer os nossos pais, nós precisamos obedecer os nossos pais, que ao fazermos isso, nós iremos ter uma vida longa sobre a terra. Olha que privilégio. O Senhor estará conosco constantemente a partir do momento em que a gente vive em obediência. Então eu quero deixar essa dica para você. Obedeça o pai, obedeça a mãe, faça os afazeres de casa com carinho, não bicudo ou jururu, mas faça com carinho, mesmo sem os teus pais pedirem. Tome a iniciativa, porque quando você crescer o mercado aí fora de trabalho, ele vai exigir isso de você ser pronto, ter iniciativa para fazer as coisas, e isso é um indicativo de que você está no caminho certo. Eu quero orar com você. Vamos orar? Papai querido de bondade, Deus de poder, obrigado por esta palavra, por esta reflexão, pelo que o Senhor colocou no nosso coração. Meu Deus, ajuda-nos, ajuda cada família que está ouvindo esta ministração, cada pai de família, cada adolescente, cada pré-adolescente. Pai, que a tua boa mão esteja dirigindo eles, que a tua graça esteja sobre esta casa. Pai, em nome de Jesus, cada pré-adolescente, cada junior que representa uma família e que está ouvindo esta palavra, seja ricamente impactado pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Eu desejo que Deus continue te abençoando ricamente. No próximo domingo teremos a lição de número 12. Fique com Deus e um grande abraço.